Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Neste momento, estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, reiniciando a nossa lição do segundo trimestre, e nesta oportunidade vamos orar. Você pode fazer uso da sua revista. Estaremos usando a mesma revista do trimestre passado para meditarmos mais na palavra de Deus. Assim, Deus nos abençoe e nos guarde no seu santo e eterno amor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e santo que estás nos céus, a Ti, Senhor, toda honra, glória e louvores. Na Tua presença estamos em oração, suplicando a Tua inspiração, a Tua unção para tudo aquilo que há de ser discorrido nesta EBD. Ser com os Teus filhos que estarão ministrando a Tua palavra para a nossa edificação, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos convidar o cantor Lucílio Rios para entoar em toda a igreja o hino 291 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Louvemos ao Senhor nosso Deus com o hino já citado, 291. Abra sua harpa e vamos cantar juntos ao Senhor. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz,
para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Aleluia! Levarei eu também minha cruz, oh aleluia, até por uma coroa trocar. Levarei, aleluia, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos à Bíblia, à palavra do Senhor, a epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Até ao verso 7. E oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Senhor, eterno Pai que estás nos céus, tua palavra que é santa, poderosa e benfazeja, temos lido, Senhor. Nos dê a tua graça para compreendê-la, para guardá-la no mais profundo da nossa alma, pois estamos necessitados da tua intervenção, da tua ajuda, do teu auxílio para a nossa edificação em Cristo. Te clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, estamos iniciando mais um trimestre em 2020, no caso, o terceiro trimestre, e aqui convém uma palavra de explicação.
por motivo de logística e diante de outras situações que a pandemia trouxe à tona, não foi possível nós adquirirmos o material da nossa casa publicadora, que de antemão havia colocado que seria possível reutilizarmos, não é, as nossas lições. E foi lançada uma outra revista, mas nem todos, e nem por causa do tempo também, nós adquirimos. Alguns poucos irmãos já estão usando no formato digital, por terem assinatura, não é? E, diante desta situação, nós vamos reutilizarmos as lições deste trimestre que encerrou domingo passado e avançarmos, pois a palavra de Deus sempre é nova. Ela nunca é vencida, não é? E você que não teve como acompanhar as lições durante os 3 últimos meses, agora tem a hipótese, sim, senhor, de acompanhar par e passo a mesma revista, as lições, com preletores diversificados. Então, nesta oportunidade, vamos convidar o professor Javan Araújo, que vai fazer a aplicação da lição dos jovens. Com ele, então, a oportunidade. Eu saúdo os irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, para mim é uma alegria, né, depois de muitos dias, né, não estarmos acompanhando agora, estamos acompanhando em casa, né, graças a Deus que temos essa oportunidade, né, de ficarmos mesmo em casa, mas sempre estamos assistindo todos os cultos, né. E como já foi falado, nós estamos iniciando um novo trimestre e usando a mesma revista, né, mas isso não impede, não é nenhum problema para nós, né, até porque a palavra de Deus, ela se renova. Então, aquilo que a gente estudou, nos serviu, foi útil para nosso crescimento espiritual, mas com certeza iremos aprender mais, né, nessa oportunidade. Então, a lição de jovens, o tema é tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. E a lição 1, ela diz, o livro de Josué, tempo de conquistas. O texto do dia nos diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí a síntese nos diz o seguinte: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor que vivemos na atualidade. Então, irmãos, o livro de Josué, ele começa, vamos dizer assim, um novo ciclo, vamos dizer assim, né? Que nós temos a divisão da Bíblia, ela é dividida em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, né? Isso é a divisão do Velho Testamento. Então, o livro de Josué, ele inicia essa nova fase, vamos dizer assim, né? Que é a fase dos livros históricos. E Josué foi um líder usado por Deus para dar continuidade à obra, né? Vamos dizer assim, né? Dar continuidade a fazer o povo entrar na terra que Deus havia prometido, que é a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. E a lição, ela vai nos dizer aqui na agenda, tem alguns pontos interessantes,
ele começa dizendo que a vitória depende do esforço. Foi o que Deus disse lá para Josué, né? Em Josué 1, versículo 6. No versículo, se nós formos ler o versículo 1, lá de Josué, o versículo 1 e 1, até o 5, Deus diz que, ele diz o seguinte, vamos ler aqui, para os irmãos entenderem melhor. É o texto bíblico. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, até Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então aqui Deus faz algumas colocações, mas aí nós vemos que no versículo 6, para que ele alcançasse tudo aquilo, ele tinha que se esforçar, tinha que ter o esforço. Deus prometeu, Deus disse que ia dar uma terra boa, mas ele não ia chegar lá e já achar tudo, vamos dizer assim, de mão beijada, não. Eles tinham que se esforçar. E aqui ele diz, né, a vitória depende do esforço. Aí ele diz mais, a vitória pertence a Deus. Embora Josué fosse um homem preparado, ele já havia sido preparado há muitos tempos, né? Ele foi um homem que ele nasceu no Egito, foi escravo no Egito, então ele teve toda aquela caminhada no deserto. Então ele era um homem que conhecia bem, né, a Deus. E ele foi um dos homens que foram enviados para espiar a terra, né, daqueles 12 espias. Na hora que Caleb começou a dar o relatório da viagem, ele confiou naquele relatório, ele aprovou aquele relatório. Então ele tinha confiança em Deus. E a Bíblia também vai nos dizer lá que ele era um homem preparado para a guerra. Os amalequitas, certa vez, quiseram invadir Israel, e a Bíblia diz que Josué, prontamente, Moisés convocou para que ele liderasse um grupo de homens, para que ali lutassem contra os amalequitas, e Deus deu a vitória ao povo de Deus, né? Então, embora Josué tivesse todo esse preparo, mas se ele não fosse um homem dependente de Deus, um homem obediente a Deus, a vitória não viria, né? Mas a vitória veio porque a vitória pertence a Deus, e aquele que obedece a Deus, que anda nos seus caminhos, com certeza alcançará a vitória. E a confiança, é como nós falamos, né? A confiança é a base da vitória. E a vitória é para quem Deus se agrada. Lá no Salmo 44 ele diz: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a sua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradastes deles. Então, Deus se agradou daquele povo, por isso que eles alcançaram a vitória. Irmãos, vamos começar logo aqui na lição, porque o nosso tempo ele não é igual do dia a dia, né, dos domingos normais, né? Mas eu queria só falar mais um pouco aqui sobre Josué, né? Josué foi um homem que, a gente vai falar muito sobre Josué ainda nessa lição, e a Bíblia diz que Josué foi preparado, né, para liderar aquele povo, porque a obra de Deus, irmãos, ela é assim, ela tem que dar continuidade. Até um comentário que eu li diz que, tem um ditado que diz que nem todos são insubstituíveis, né? As pessoas não têm esse ditado, né? Mas na perspectiva de Deus, as pessoas são substituídas sim. Embora nós, mesmo na criação do homem, quando Deus criou o homem e criou Eva, que tirou ali da costela de Adão, mas ela era diferente de Adão. Você vê gêmeos, eles são mesma pessoa, você olha, não vê diferença, mas são duas pessoas totalmente diferentes, porque Deus não faz um ser humano igual ao outro, né? Onde é que nós queremos chegar com esta palavra? É dizer que Deus, para dar continuidade à sua obra,
ele prepara, ele capacita pessoas, ele capacita homens para que a sua obra tenha continuidade. Nós podemos observar na história da igreja, na própria história da Assembleia de Deus, que começou lá em Belém do Pará, e de lá para cá veio sucedendo, homens foram ocupando os cargos, e esse trabalho tomou dimensões muito grandes, né? A nossa igreja também aqui, nós vemos o exemplo de grandes líderes que tiveram aqui na nossa igreja, mas que Deus preparou outros para que a sua obra tivesse continuidade. Então, vamos aqui na introdução. Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. Então, irmãos, nós vemos ali na história do povo de Israel, quando os espias trouxeram o relatório, aqueles 10 espias foram totalmente contra, né? Embora eles reconhecessem que aquela terra era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, mas eles disseram que não daria, que era suicídio, vamos dizer assim, né? Não dava para conquistar aquela terra. Mas aí Deus se revoltou contra aquele povo e disse que daquela geração, somente Josué e Caleb, que confiaram no Senhor, entrariam na Terra Santa. E aqueles que foram contados, a gente vê lá no livro de Números, teve o censo, e eles foram contados os homens de 20 anos para cima. Então aquela geração, vamos dizer assim, os adolescentes, os jovens, foram aquela geração ali que Deus preparou para que mais tarde entrasse e conquistasse a terra de Canaã. O livro de Josué, que é o primeiro ponto, né? Visão panorâmica do livro de Josué. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400, data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual narra o seu falecimento. Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais neles inscritos e os eventos registrados servem de ensinamento, ademoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Irmãos, o livro de Josué, ele demonstra que Deus, ele continua, através dos séculos, com o seu povo. Porque se nós fôssemos olhar pelo lado material, aqueles homens, a maioria, eles tinham nascido, eram ex-escravos, acostumados a amassar barro, eles não tinham nenhum conhecimento, talvez muito poucos tivessem conhecimento de guerra. E eles encontraram, nós vamos ver mais na frente, eles encontraram, quando chegaram à terra de Canaã, ali existiam povos que eram acostumados com a guerra, eram povos acostumados a lutar, a conquistar. Mas aquele povo, mesmo sendo ex-escravo, mas eles tinham uma diferença. Eles confiavam no Deus Todo-Poderoso, que lhes disse, que lhes prometeu, que lhes daria aquela terra, terra que manava leite e mel. Como era o mundo na época? Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estado civilizatório bem mais avançado. Então, como eu falei, né, o povo de Israel eram ex-escravos, né, acostumados a amassar barro, ao serviço braçal.
e já existiam ali naquela região povos bem mais civilizados. Já a lição vai nos dizer que a Babilônia, né, lá já se estudava os astros, até possivelmente já se tinha até descoberto a astrologia, né, astrologia, e já tinham até descoberto o planeta Vênus. Aí ele fala também do Japão. No Japão, a primeira fase da civilização Jomon chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. Naqueles idos, o Egito era um país rico, não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus. E quanto à Babilônia e a Síria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existem. Então, irmãos, nós vemos aí que decorrido mais de 3.000 anos, né, o povo de Deus continua ainda a existir, né, porque Deus tinha uma promessa, fez uma promessa para aquele povo. A gente vê aí nações, como eu citei aqui, né, o Egito, que era um país muito rico, a Babilônia, que não existe mais, né, e tantos outros. E Israel, aquela pequena nação, subsistiu a tudo isso, porque Deus sempre esteve com o seu povo. E hoje está ali na Ásia, eu estava dando uma olhada, né, na Ásia são 49 países, e somente Israel, para a glória de Deus, e o Japão, né? Somente esses 2 países pertencem à categoria de chamado países de primeiro mundo. Embora a China seja uma potência, mas a China ainda não é considerado um país de primeiro mundo. Então, aí por aí a gente tira, né, que Deus, ele fez um pacto com o seu povo, fez uma promessa para o seu povo, que eles seriam como as estrelas do céu. E o que nós podemos observar é que esse povo, um povo que, como eu acabei de dizer ainda agora, né, embora fossem ex-escravos, fossem, vamos dizer assim, atrasados, né, quando chegaram naquela região, mas quando Deus tem um plano, você pode até achar que, não, mas não vai dar certo, eu tenho outras coisas, alguém está na minha frente, alguém está mais adiantado, mas isso não importa, porque Deus, ele sabe a hora certa de agir, ele sabe o momento em que vai dar a vitória, né? Vamos dizer assim, ele vai dar a vitória para os seus. Canaã. O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros. Quer dizer, não era uma terra pequena, né? Apenas 290 quilômetros de comprimento. E o que impressiona, irmãos, é que nesse pequeno pedaço de terra existiam ali, a Bíblia mesmo vai nos falar, né, 7 etnias, e essas 7 etnias distribuídas em 31 reinos. Então nós tínhamos ali, coexistindo nesse pequeno espaço, 31 reinos, e todos eles dizem que era bom de briga, né? Eram preparados para guerrear, e neles também existiam até gigantes no meio desse povo aí. Aí aqui nós vemos aqui, ele diz aqui, a terra prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como um povo conquistador, né? Eles conquistaram, sim, aquilo que a Deus havia prometido. Aquilo que Deus disse que eles iriam possuir, eles possuíram. É tão certo que nós vamos ver mais para frente, que Josué ele começa conquistando Jericó, que seria, vamos dizer assim, é o ponto estratégico, né? Que Jericó ficava no centro de Canaã. Então, dali, ele iria conquistar ou destruir aquelas outras 30 nações que habitavam ali naquele espaço. O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O livro de Josué, o propósito, né? O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado,
do milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde, o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço, e sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste dele. Então nós vemos que o propósito de Deus, do livro de Josué, o propósito, ele é... Irmãos, porque o livro de Josué, se nós formos olhar assim, com detalhes, ele é rico, porque onde é que você vai ver na história contada de alguém, aí conta a história de algum rei que conquistou, ele começando a falar das qualidades espirituais do líder? Você não vai encontrar isso em nenhuma história, né? Porque o livro começa falando das qualidades espirituais, né? Do jovem, vamos dizer assim, do líder Josué. Porque Deus, ele tinha um propósito específico, que era dar aquela terra que ele havia prometido ao povo de Israel. O autor começou mostrando que o tempo de conquista da terra prometida aconteceu em primeiro lugar porque Deus interveio sobremaneiramente na história, primeiro ele chamou, né, Josué, fortaleceu Josué e estimulou para que ele liderasse aquele povo para conquistar aquela terra. Não estou muito preocupado com o nosso horário, né, mas... porque é a minha primeira vez, eu estou ainda assim meio... Isso devia ser registrado. O propósito também é que o registro daquela conquista era para que todos os judeus pudessem conhecer quem foi o responsável, né, para dar entrada ao povo na terra de Canaã. E como aconteceu a sua organização política, social, religiosa. E a divisão do livro. O livro, ele delineia os estágios da conquista hebreia. Nós vamos ver, irmão, lá no livro de Josué, algumas estratégias de como o povo iria conquistar a terra de Canaã. Mas isso não foi só na estratégicas de guerra, não. Principalmente no campo espiritual. Porque, como eu acabei de dizer, as conquistas do povo, tudo que o povo conquistou ali em Israel, foi porque Deus concedeu, Deus permitiu, mas em primeiro lugar, porque eles obedeceram. Porque se eles não tivessem obedecido, igual aqueles lá, há 38 anos atrás, que se revoltaram, Deus não teria dado aquela terra para eles, né? Uma terra que a Bíblia diz que era uma terra que manava leite e mel, uma terra, vamos dizer assim, que era disputada, né? Como já dissemos, 31 nações estavam ali guerreando por aquele pedaço de terra. Divisão. Agora vamos para... O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. Tem, nós vemos aí do versículo 1 até o versículo 6, o povo se preparando para a conquista. Do versículo 6 até o versículo 9 é a conquista efetivada, né? Do versículo 13 em diante, aí temos a divisão da terra. E no finalzinho, no versículo 23 e 24, é a mensagem final de Josué, as últimas palavras de Josué e a renovação do concerto. E o valor do livro de Josué. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida.
Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum de seus erros. Irmãos, aqui também é uma coisa interessante, né? Porque às vezes você vê alguém que vai contar uma história, que vai narrar, até mesmo uma biografia, ele procura colocar ali os grandes feitos, as coisas que as pessoas fizeram de bom, mas não coloca, não, vamos tirar isso aqui, porque isso aqui não é bom, porque isso aqui foi um erro. Então, aqui o valor do livro, ele tem esse grande valor também por esse motivo, porque o próprio escritor, que foi Josué, ele não omitiu os seus erros, né? E assim, a gente encontra em várias passagens da Bíblia, os servos de Deus, quando narram as suas histórias, eles contam também as suas derrotas, né? Porque também faz parte do aprendizado, às vezes, a derrota, né? Com aquela derrota você vai aprender. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente a sua promessa. Glória a Deus por isso, né? Tem alguns momentos aqui que eu paro aqui, porque essas tecnologias também a gente... Vamos agora para o outro ponto, que é os antecedentes históricos. Aí o ponto 3, o deserto chegou ao fim. A liderança do Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas, comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam das águas dos rios e mananciais. Irmãos, lá no deserto, o povo se acostumou, né, com o maná, com os milagres, com Deus provendo tudo, né? Mas agora eles iriam viver num outro patamar, né? A Bíblia diz que eles iriam conquistar aquela terra, e aquela terra, Deus prometeu que se eles fossem obedientes, se eles obedecessem os seus mandamentos, aquela terra iria ser uma terra produtiva. Ele disse que mandaria chuva para aquela terra, mas tudo isso dependeria da obediência do povo aos mandamentos do Senhor. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém Deus estava dando-lhes uma terra que emanava leite e mel. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Então, irmãos, jamais o homem consegue feitos grandiosos se Deus não estiver ao seu lado, se Deus não estiver lhe guiando. Como nós dissemos, né? Josué, embora tivesse todas aquelas qualidades, ele jamais conseguiria, por mais forte que ele fosse, por mais corajoso que ele fosse, mas se Deus não estivesse com ele, ele não conseguiria, e nem o povo. Aquela geração de Josué foi uma geração que, pelo que eu li aqui na revista, foi uma geração que teve o ápice da fé, porque aquele povo, eles conseguiram conquistar muita coisa, irmãos. Não foi fácil a conquista de Jericó, a conquista de Ai e de tantas outras terras que eles conquistaram, porque eles foram, como falamos aqui, estamos frisado bem, a nossa fidelidade, a fidelidade a Deus. Se você conquista, se você quer conquistar algo da parte de Deus, seja fiel a Deus, que Deus não vai te desamparar.
as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir, mais uma vez, todos os mandamentos do Senhor. Irmãos, Moisés estava no seu fim, né? Embora tenha feito um grande trabalho na obra do Senhor, mas como falamos aqui agora há pouco, o trabalho do Senhor ele precisa ter continuidade, ele precisa continuar. E Moisés ali convocou o povo e deu uma instrução para o povo, para que o povo renovasse a sua aliança com o Senhor, porque era isso que manteria o povo, que faria com que o povo entrasse na terra, que faria com que o povo alcançasse a vitória. Era se eles continuassem obedecendo os mandamentos do Senhor. Um novo tempo de fé e expectativa. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos, quando Deus reprovou toda uma geração. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar obstáculos, as águas do Rio Jordão. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias, transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína e atemporal, nos dias de Jesus, os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Então, irmãos, Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Se nós nos dirigirmos a Ele, né, com fé, nós nos dirigirmos a Ele em obediência, nossos pedidos serão atendidos. Aí ele diz aqui, a geração que sobreviveu ao deserto e que ouviu as últimas instruções de Moisés estava pronto a enfrentar os desafios que se avizinhavam. O livro de Josué relata o chamado de Deus para todo o povo de Israel viver sob uma nova perspectiva, um tempo de conquista, razão maior pela qual o Espírito Santo inspirou o autor a contar essa linda e comovente história, estabelecendo-a como um marco indelével para todos aqueles que desejarem ter um relacionamento com o Altíssimo ao longo da sua vida, sendo transformados de glória em glória à proporção que prosperam. Josué esteve à frente deste povo durante quase 25 anos. E ele foi vitorioso porque o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, sempre esteve com ele, né? Nós vemos, irmãos, no livro de Josué, o quanto Deus zela pelo seu povo, né? O quanto Deus está com o seu povo a cada dia, demonstrando o seu poder, o que ele pode fazer através da obediência de um povo. Nós vemos que Josué obedeceu à ordem do Senhor. Então, quando ele obedeceu e o povo também, cheio de fé, resolveu obedecer a Deus, aí tudo que veio foi consequência, né? A travessia do Jordão, primeiro os espias que foram espiar a terra, a travessia do Jordão, a conquista de Jericó e assim a conquista de toda a terra. Tudo isso foi fruto de uma obediência a Deus. Então, se nós queremos ter vitória, assim como o povo de Israel alcançou e conquistou aquela terra, precisamos, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor Jesus Cristo e fazermos como Josué, né? Temos que nos esforçarmos para conquistar. Então, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim
tivemos esta primeira intervenção envolvendo a lição dos jovens, através do servo do Senhor, irmão Javan Araújo. De seguida, teremos a aplicação da lição número 1 dos adultos. Enquanto você procura, vamos ouvir um hino com o cantor Lucílio Rios e, em seguida, o professor Edivan Araújo nos trará a lição número 1 para a nossa meditação, para a nossa edificação no Senhor. Glória a Jesus. Nós queremos apenas deixar os irmãos cientes que nós estamos usando este microfone sem a máscara, porque este microfone é nosso, somente eu tenho utilidade com ele, somente eu o utilizo. Então, outra pessoa não utiliza esse microfone, por isso estou cantando sem a máscara. Vamos louvar o nome de Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lava de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores, aleluia. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus,
pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, meu Rei, Deus e meu Senhor. Jesus, recebe a adoração. Aleluia. Meus irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, os nossos irmãos no Facebook, a todos que estão nos ouvindo, saudamos com a paz do Senhor. Nesta hora que se inicia mais um trimestre, como já falou o nosso pastor Ribamar, que a CPAD nos sugeriu que nós repetíssemos a lição do trimestre passado, por conta da pandemia do Covid. Então, nós estamos agora novamente reiniciando mais um trimestre com a mesma lição. E a lição desse trimestre, que foi estudada e a qual nós vamos repetir, fala sobre a igreja de Éfeso, sobre a carta de Paulo aos Efésios. O título da nossa lição é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição 1, o título da lição 1 é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Diante desta lição, que estaremos novamente estudando, nós podemos tirar grandes exemplos para a nossa vida espiritual. A carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso lá em Roma, não numa prisão propriamente dita, mas numa prisão domiciliar, e em que ele podia também receber a visita dos amigos. E neste período que ele passou, nesta prisão domiciliar, ele escreveu algumas cartas aos irmãos das igrejas ali das quais ele já havia visitado.
E a igreja de Efésios, dos irmãos de Éfeso, também não foi diferente. Paulo sentiu a necessidade de escrever esta carta aos irmãos de Éfeso, que, segundo alguns estudiosos, dizem que esta carta ela não foi só específica à igreja de Éfeso, mas a todas as igrejas das quais o apóstolo Paulo já havia passado e outras igrejas que já existiam naquela época. Porque a carta aos Efésios, ela é uma carta completa. Ela diz respeito, ela fala do amor de Deus, ela fala do sacrifício de Cristo em prol da sua igreja. É uma carta que fala, que serve para o pai, serve para a mãe, serve para os filhos e serve para a família. Então o apóstolo Paulo, ele, usado por Deus, no domínio do Espírito Santo de Deus, sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, ele escreve esta excelente carta. A lição, ela nos diz aqui no início, na introdução, que a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Eu estava lendo um texto, inclusive eu anotei aqui, de um teólogo chamado D.M. Lloyd, David Martin Lloyd Jones, um inglês, em que ele fala acerca da carta de Paulo aos Efésios. Ele diz assim: ela é a expressão mais sublime e majestosa do Evangelho. Há passagens nos capítulos 1 e 3 em que o apóstolo Paulo é transportado para além de si mesmo e se perde e se abandona numa explosão de louvor, adoração e ações de graça. Esta é mais uma das expressões de alguns dos estudiosos, que falaram ou que falam acerca da carta de Paulo aos Efésios. A autoria e data, que é o tópico 1, do qual nós iremos falar. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo, que era a tribo de Benjamim. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romanos. Alguns pregadores, às vezes cometem até a falha ou o erro de dizer que Deus transformou Saulo em Paulo, Mas não houve essa transformação, essa mudança do nome de Paulo para Saulo, de Saulo para Paulo, como Deus fez com Abraão, que era Abrão, e mudou o nome dele para Abraão, de Sarai, que foi mudado para Sara, de Jacó, que foi mudado para Israel, e assim de outros mais. No caso do apóstolo Paulo, como ele era um apóstolo dos gentios, era um missionário, era um pregador, um servo de Deus que foi enviado às nações gentias, ele achou por bem usar o nome de romano, que era Paulo, porque Paulo também ele tinha duas cidadanias, que era a cidadania judia e também era um cidadão romano. Então ele achou por bem usar o nome de Paulo, que lá na linguagem romana, italiana, podemos dizer assim, era Paulus, Eles costumavam usar o S, Paulus. Então, Paulo ele usou esse seu nome apenas porque achou por bem, por ser um pregador dos gentios. A assinatura apostólica, tópico 2, o ponto 2 do tópico 1. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, como nós já falamos.
Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. É interessante a gente meditar nesse texto aqui, em que o autor coloca, nesta observação, porque diante de tantos pregadores que nós estamos vendo hoje na atualidade, homens que até se intitulam de apóstolos, né, e que usam isso com um orgulho, né, às vezes apenas carregam, né, este nome para tentar impor um certo respeito, né, e que infelizmente muitas vezes são puramente carnais, né, não têm intimidade, não têm vida espiritual, não têm a unção do Espírito Santo em suas vidas. O apóstolo Paulo, ele não se preocupava com com ser famoso. Ele não queria fama, né? O apóstolo Paulo, para ele ser apóstolo, não quer dizer que aquilo ali era uma grande vantagem para ele, né? Mas ser apóstolo para ele, para o apóstolo Paulo, tinha o peso de uma responsabilidade muito grande, que era a chamada para o ministério, para pregar o Evangelho. Uma chamada que foi muito sofrida. Paulo sofreu muito, passou por muitas dores, quase morreu por algumas vezes. Mas tudo isso, ele fala que tudo isso ele fez por amor a Cristo. Ele chegou a dizer uma vez que o morrer para ele era lucro, né? O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Então Paulo, ele não se preocupava, não se importava com a sua vida material, com a sua vida terrena. Mas o propósito dele era que Deus lhe desse oportunidade para que ele vivesse mais tempo, para que ele pudesse continuar fazendo a obra de Deus, para que ele pudesse continuar ganhando almas para Cristo. Quando Paulo esteve na prisão, ele não ficou calado, né? Ele não ficou calado, ele não ficou parado. A Bíblia diz que ele, quando escrevia as suas cartas, algumas cartas ele se denominava como prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque ele estava ali na prisão por conta de homens, de autoridades que não suportavam o poder do Evangelho, ou o crescimento do Evangelho. E um dos exemplos foi ali na igreja, na cidade de Éfeso. Quando Paulo chegou em Éfeso, lá no capítulo 19 do livro de Atos, ele explica muito bem. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou ali 12 irmãos. 12 irmãos. Algumas igrejas que hoje são grandes igrejas, a igreja de Timon, vamos dar o exemplo, a igreja de Timon. Quando foi fundada, acredito que talvez tivesse 1 ou 2 irmãos, né, pastor? 1 ou 2 irmãos, mas que esses irmãos foram corajosos, foram cheios do Espírito Santo de Deus e levaram o Evangelho, levaram a palavra de Deus a outros, e estes outros receberam o Evangelho de Cristo e também levaram o Evangelho para outros. E dessa forma a igreja cresceu. A história nos conta que a nossa Assembleia de Deus surgiu em 1910, a partir de 1911, com 2 missionários chamados Daniel Berg e Gunnar Wigren. E estes 2 homens começaram a trabalhar, começaram a ganhar almas para Cristo, e hoje a Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil, né? Não me recordo agora quantos milhões de assembleanos nós temos, mas são milhares, são milhões, né? E quando Paulo chegou em Éfeso, ali tinha 12 irmãos. E Paulo chegou e já perguntou logo: vocês foram batizados ou são batizados com o Espírito Santo? E eles disseram:
nós nem sabemos o que é Espírito Santo, o que é isso. Teve um escritor, um estudioso que chegou a dizer, isso é alguma comida, é alguma bebida? Não estou sabendo o que é isso, né? Então Paulo pergunta para eles, em que batismo vocês foram batizados? E eles disseram, olha, nós fomos batizados no batismo de João. E Paulo explica para eles, olha, o batismo de João foi para arrependimento, para aqueles que estavam esperando a vinda do Messias. E aí a Bíblia diz que Paulo os batizou novamente no nome de Jesus Cristo. E em seguida impôs as mãos sobre eles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Isso nos prova que a igreja ainda está viva, a igreja ainda está ativa pela força do Espírito Santo na vida dos irmãos, na vida de cada um de nós. Ai de nós, ai da igreja, se não fosse o Espírito Santo. Jesus Cristo, antes de subir, ele disse para os seus discípulos, olha, ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que os discípulos foram para o templo e ali começaram a buscar o Espírito Santo. E após 10 dias o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre aqueles 120 irmãos que estavam ali, e não deu outra. O Espírito Santo capacitou, turbinou aqueles irmãos, e eles saíram corajosos pregando o Evangelho de cidade em cidade, até que o Evangelho se espalhou por outros países, e na pessoa do apóstolo Paulo, que pregou o Evangelho, que anunciou a palavra de Deus em toda a Ásia, e muitos aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E por conta desse trabalho que o apóstolo Paulo fez, não só na igreja de Éfeso, mas nas demais igrejas das quais ele passou, todo o sacrifício que ele teve para levar o Evangelho de Cristo, tudo isso que nós estamos vivendo hoje é resultado do esforço do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de todos os apóstolos que se empenharam, que se sacrificaram em levar o Evangelho de Cristo, para que nós hoje tivéssemos esse privilégio de podermos também estarmos aqui na casa do Senhor. E cabe a cada um de nós, como igreja, não desfalecermos, não desanimarmos, mas continuarmos fazendo a obra de Deus, porque este é o propósito de cada cristão, de cada servo de Deus, é cumprir o ide de Jesus Cristo, quando ele mesmo disse, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. O ponto 3 do tópico 1, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo, o preso do Senhor, embaixador em cadeias. Hoje tem alguns pregadores aí que querem ser embaixador do Brasil, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? E Paulo se denominava como embaixador em cadeias. Talvez hoje, se algum pregador mencionasse esse termo, talvez fosse até motivo de humilhação. Ser um embaixador em cadeias. Mas a Bíblia diz que os discípulos, quando eram chicoteados pelos judeus, pelos romanos, o que é que eles faziam? Eles choravam, começavam a chorar. Ai, meu Deus, e agora o que será de nós? A Bíblia diz que eles pulavam e saíam saltitando de alegria, porque estavam sofrendo por amor a Cristo, né? E às vezes nós deixamos, muitas vezes, de fazer a obra de Deus, porque não queremos sermos acometidos por um vírus que está aí se espalhando pelo mundo todo. E aí nos escondemos em nossas casas com a desculpa de que estamos no isolamento. Mas o Evangelho ele não pode parar. O irmão Laelto trouxe uma mensagem no último domingo falando justamente sobre isso.
que nós, como servos de Deus, não podemos parar. Não importa as desavenças, as circunstâncias, as angústias, os problemas que vêm ou que virão, porque ainda muitos outros problemas ainda virão, porque conforme Jesus Cristo mesmo disse, isso apenas é o começo, é o início da grande tribulação, né? Isso é só o começo. A grande tribulação ainda não chegou, mas já estamos provando um pouquinho do início dela, né? Então cabe a nós, como servos de Deus, sermos ousados, corajosos, como foram os discípulos de Cristo, como foram os apóstolos de Cristo, e principalmente como foi o apóstolo Paulo. A data em que a carta foi escrita, depois de realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, conforme Atos capítulo 28, versículo 30. Entre os anos de 60 e 62 da era cristã, aproximadamente. A partir desta premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, sendo Tíquico como o seu portador. O tópico 2 fala dos destinatários. Para quem foi a carta de Paulo? A cidade de Éfeso, fundada por volta do ano 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial, religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Já era muita coisa, né? Para aquela época. E nós imaginarmos uma cidade com uma rua totalmente feita de mármore, né? Era uma coisa assim que a gente poderia até dizer que é coisa de primeiro mundo, né? E naquela época, Éfeso já tinha isso. E era uma cidade com cerca de 500 mil habitantes. Era uma cidade muito populosa. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Hoje a gente conta nos dedos quantos teatros nós temos aí espalhados pelo mundo com essa capacidade, né? Teatro mesmo daqui de Teresina, talvez tenha uma capacidade aí para 1000 pessoas, talvez, né? Então, era um teatro muito grande, né? Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. E muitas vezes os cristãos foram jogados nestas arenas, né, por amor a Cristo, morreram, derramaram seu sangue, e que graças a este sangue que foi derramado, a semente foi plantada ali. E hoje nós podemos colher dessa semente, né, por causa dos nossos irmãos que deram suas vidas por amor a Cristo. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou deusa Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Existia um camarada chamado Demétrio, que era um dos artífices ali em Éfeso, e que ele não gostou das pregações do apóstolo Paulo e de outros cristãos que estavam ali anunciando o evangelho, pregando contra a idolatria, contra o culto a Deus, a Ártemis e a outros deuses que ali existiam.
E aquela deusa, ela trazia grandes lucros para aqueles homens, porque eles construíam de mármores, né, e de prata os seus nichos, né? Hoje a gente costuma chamar de nicho, né? É aquelas chamadas tipo prateleira, né? Aquelas prateleiras quadradas que a gente muitas vezes usa para colocar um objeto de decoração em nossas casas. E eles faziam aquilo ali de prata para colocarem as imagens da deusa Ártemis, né? E aquilo ali rendia grandes lucros para aqueles artífices. Mas Demétrio, ele ficou preocupado, achando que as pregações do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos pudessem trazer prejuízos. E aí ele criou um tumulto, um alvoroço. Inclusive, ele saiu arrastando ali 2 cristãos, chamados Gaio e Aristarco, na intenção de machucar aqueles homens, ferir aqueles homens, para que, através daqueles homens, eles pudessem dar o exemplo para outros. Mas aí outros acalmaram os ânimos daqueles homens e o apóstolo, assim como os outros pregadores, continuaram pregando a palavra de Deus. A igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. É o que nós já falamos agora há pouco. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Ou seja, talvez ele imaginasse, se fôssemos imaginar, talvez ele encontraria mais aceitação por parte do seu povo, que eram os judeus. Mas, infelizmente, ele encontrou muito maior rejeição por parte do seu povo, os judeus. Jesus Cristo chegou uma vez a dizer que nenhum profeta é bem-vindo ou é bem aceito na sua terra. O próprio Jesus Cristo foi expulso muitas vezes da sua terra, de Cafarnaum, lá de Nazaré e de outras cidades das quais ele morou, passou por uns tempos. E da mesma forma, os que pregam a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, anunciando o evangelho, muitas vezes são rejeitados, muitas vezes são enxutados, muitas vezes se batem as portas em nossas caras, para que assim, dessa forma, não ouçam a palavra de Deus. Mas o cristão, ele não pode se abater por conta destes problemas, porque os discípulos, os apóstolos, o apóstolo Paulo, ele não se deixou abater, mas continuou anunciando o evangelho de Cristo. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos santos, como ele mesmo diz aqui, e fiéis em Cristo Jesus. Todos aqueles que já receberam a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, hoje são considerados santos e fiéis. Por quê? Porque estão santificando suas vidas, estão separados deste mundo de horror e são fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, na carta de Pedro, de 1 Pedro 2:9, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isto que nós somos. Somos servos de Deus, somos santos, fiéis, povo preparado para anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo. Vamos passar aqui para o tópico 3, já
quase na hora de encerrar a nossa participação. O propósito e mensagem. Qual o propósito da carta de Efésios? Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Quer dizer, foram pessoas que saíram lá do mundo com suas práticas. Muitas vezes a gente, quando conquista ou ganha uma alma para Cristo, uma vida se rende aos pés de Jesus Cristo, muitas vezes ele vem com os seus costumes. Às vezes era uma pessoa que era viciada nas drogas, era uma pessoa que era viciada no álcool, às vezes era uma pessoa que era viciada na prostituição. Mas quando ele vem para a casa do Senhor, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. E ele vai começando a mudar as suas atitudes, ele vai começando a mudar os seus pensamentos, as suas intenções, e o Espírito Santo começa a dominar a sua mente. O Espírito Santo começa a tomar de conta do seu coração. E ele passa a ser uma nova criatura. Como disse o apóstolo Paulo, as coisas velhas já passaram, e agora tudo se faz novo. É bem verdade que a mudança ela não ocorre de uma hora para outra, né, pastor? O camarada ele não muda de uma hora para outra. Às vezes isso vai com o tempo. Essa mudança, Deus vai trabalhando na sua vida. Muitas vezes a gente quer sufocar aquele novo convertido para que ele mude as suas atitudes, que muitas vezes estão impregnadas na sua vida ali durante muitos anos, e que ele não consegue sair daquilo de uma hora para outra. Mas com o ensino, com um bom discipulado, e o Espírito Santo trabalhando na sua vida, ele tem a sua vida transformada. Da mesma forma como acontecia com aqueles novos convertidos que vinham, como diz a própria lição, do mundo helênico, ou seja, vinha com toda aquela carga de cultura grega, da cultura grega, né? E de outras culturas, porque, conforme a própria história diz que o helenismo, ele veio com a mistura da cultura grega com a mistura de outros sistemas, de outros povos que eram conquistados pelo grande Alexandre o Grande, né? Que foi um homem, um dos maiores guerreiros que a história nos conta, e que só teve apenas 13 anos de conquistas, né? Mas que ele, nesses 13 anos, fez muita bagaceira, né? Conquistou muitos povos, matou muitas pessoas, né? E que uma das principais preocupações de Alexandre era levar a cultura do seu povo, ou seja, dos gregos, para os povos que ele conquistava. E ele fazia uma espécie de um sincretismo, fazia essa mistura da cultura grega com a cultura desses povos, e passou-se ali, a partir dali, chamar-se a cultura helênica, né? Então, essas cargas, né, de coisas, de ações demoníacas, podemos dizer assim, malignas, satânicas, que vinham encarregadas debaixo dessas culturas, sobre a capa dessas culturas, estavam ali impregnadas na vida daqueles irmãos, né? E Paulo teve que trabalhar isso aí, teve que ensinar, ministrar, mostrar que o homem em Cristo ele é nova criatura, que as coisas velhas já são passadas, e que tudo se faz novo. E ele diz aqui, mas que agora já se reuniam com os santos de Éfeso. Então, nessas reuniões que eram praticadas, é que eles iam aprendendo. É por isso que é importante a igreja se congregar, né, pastor? Hoje a gente sente uma falta muito grande. Os irmãos que estão nos ouvindo pelos canais do YouTube, do Facebook, sei que muitos estão sentindo essa falta, aqueles nossos irmãos que estão no grupo de risco, que nunca mais puderam estar aqui na igreja.
estão sentindo essa falta de se congregarem, de sentir o calor dos irmãos aqui. Então isso faz uma falta muito grande. É por isso que a Bíblia nos ensina: congregai o meu povo e santificai o meu povo neste tempo do fim. Então nós temos essa necessidade de nos congregarmos, da igreja estar aqui reunida para juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor. Então os irmãos se sentiam bem, aqueles irmãos novos convertidos se sentiam bem e eram ricamente abençoados, e iam crescendo espiritualmente, crescendo cada vez mais. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham, aliás, voltando aqui, não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Eles acreditavam que, segundo alguns estudiosos, que haviam caído alguns meteoritos, que caíam os meteoritos ali naquela região, e eles pegavam aqueles meteoritos e dali eles construíam imagens de escultura, porque diziam que eram deuses que haviam caído do céu, né? E Paulo mostrava para eles que quem estava no controle do universo era Cristo Jesus, porque Ele foi quem criou todas as coisas. Assim como o apóstolo Paulo nos disse lá, quando esteve em Atenas, quando ele viu todas aquelas imagens de escultura, e ele disse: olha, varões atenienses, em tudo eu vejo vocês um tanto supersticiosos, porque passando eu ali vendo os vossos santuários, achei um em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este Deus desconhecido que vocês adoram sem saber, é o que eu adoro, porque é o Deus que fez os céus e a terra. Então, a partir dali começou Paulo a pregar para aqueles atenienses. Então, ele mostrava que Cristo era quem tinha o controle do universo. Deus é quem tinha o controle de tudo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo Paulo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. É isso que o Senhor Jesus Cristo faz na vida do homem, que outrora estava perdido lá no mundo de perdição, que estava envolvido em todas as práticas erradas, todas as práticas imundas, práticas nocivas ao homem espiritual, e que, no momento em que aceitaram Jesus Cristo, mudaram completamente suas vidas. Tiveram novas atitudes. Pessoas que outrora faziam tudo que era ruim, tudo que desagradava a Deus, hoje faz tudo que agrada ao Senhor, né? É por isso que muitas vezes as pessoas, quando aceitam Jesus, que os seus colegas o veem, dizem assim: rapaz, tu não era aquele cachaceiro e hoje tu está dando uma de crente, né? E muitas vezes, quando essa pessoa passa por essa transformação de vida, ele alcança bom testemunho, principalmente da parte daqueles que eram seus amigos de cachaça, de bebida. E muitas vezes eles chegam a dizer: olha, o fulano de tal realmente mudou de vida. Ele mudou. Porque antes ele participava de tudo isso que nós praticamos hoje, mas hoje ele é um crente. Ele vai para a igreja. Até a sua vestimenta mudou. E é isso que o Senhor Jesus Cristo faz. É isso que o Espírito Santo faz na vida do homem. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Isso aqui é um texto interessante demais. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, porque havia uma certa rivalidade, né? Mas o apóstolo Paulo sempre procurava unificar, sempre procurava trazer a paz, a união, a concórdia entre esses irmãos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender
as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. O tópico 2, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Quer dizer, a igreja não seria nada sem a cabeça. Quer dizer, o corpo não seria nada sem a cabeça. Ou então, a igreja não seria nada sem Jesus Cristo. E Jesus Cristo mesmo disse que ele fundou esta igreja sobre a rocha. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, como até hoje nunca prevaleceram. Nós estamos vendo aí, irmãos, neste período de pandemia, em que a igreja, infelizmente, ela foi um pouco afetada por conta da sua liberdade de expressão, de anunciar o Evangelho de Cristo. E hoje nós estamos quase que amordaçados por conta dessa pandemia. Não podemos estar nas ruas pregando a palavra de Deus. Não podemos estar aqui reunidos em um número como tínhamos antes, mas tem as suas limitações. Então existe, de certa forma, essa pandemia ela trouxe um certo prejuízo para nós, mas que isso não é motivo para nós nos entristecermos. Porque não é só hoje que a igreja é perseguida. Desde quando a igreja foi fundada, lá na época da igreja primitiva, a igreja vem sendo perseguida até os nossos dias. E é motivo de nos alegrarmos, assim como os discípulos se alegravam, é motivo também de nós estarmos alegres, sabendo que tudo que nós estamos fazendo é por amor a Cristo, anunciando a sua palavra, pregando o seu santo evangelho. E para encerrarmos aqui a nossa participação, vou só ler a conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Implicações positivas, né? O resumo da salvação e suas implicações. Quer dizer, o homem, uma vez sendo salvo, as implicações, ou seja, o resultado desta salvação na vida do homem são resultados bons, resultados positivos para a vida do homem, que assim tem Cristo na sua vida. Seu conteúdo recorda o fator imerecido do que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, nós, como igreja, não podemos nos esmorecermos, não podemos baixar a cabeça, mas temos que entender que a cabeça da igreja é Cristo e que Ele está no comando de tudo. Nada acontece neste mundo se não for pela permissão de Deus. Uma vez já ouvi alguns pastores dizerem que tudo o que está acontecendo hoje não é por acaso, mas tudo tem um propósito. Debaixo dos planos de Deus, tudo tem um propósito. E nós estamos vivendo o cumprimento das profecias, do que Jesus Cristo mesmo nos falou. Nos últimos dias, haveriam guerras, rumores de guerras, pai contra filho, pestes, e tudo isso é cumprimento das profecias. Mas que nós precisamos estar firmes na presença de Deus, não esmorecermos, mas confiarmos em Deus que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como o Senhor Jesus Cristo assim nos prometeu. E que o Senhor nos guarde no seu amor para sempre. Agradecemos a oportunidade e que a paz e o amor de Deus permaneça nos corações, na vida de cada um dos nossos irmãos. Amém. Meus irmãos, como nós já sabemos, a palavra de Deus, ela é sempre renovada, é sempre nova, sempre atual. Nunca é uma simples repetição. Sempre há a hipótese de
vários preletores lançarem mão de um mesmo texto e este mesmo texto produzir, sem fugir do seu contexto, trazer substanciais informações que vêm agregar em tudo aquilo que o texto sagrado propõe. Agora mesmo a gente experimentou isto. Lições que já foram dadas, mas sem fugir ao seu contexto, tanto uma quanto a outra, trouxeram para nós mais algo para a nossa edificação. Assim, nós vamos já tratar para o encerramento da nossa escola dominical, lembrando a todos que isto é uma gravação por conta do lockdown, com vistas, obedecemos ao decreto municipal, nós nos prevenimos e gravamos isto para que, neste horário, mesmo em lockdown, estivéssemos tendo a hipótese de retornarmos à escola dominical sem prejuízos. Vamos já encerrar. Queremos avisar aos amados irmãos que no próximo domingo teremos a nossa EBD em um novo formato, com vistas ao alcance geral da igreja em Timor, e que certamente há de trazer mais e mais edificação para a membresia da igreja no que tange à escola dominical. Bom, Lucílio, aguenta cantar mais um hino? É uma dupla, Lucílio Rios e Edivan Araújo, para encerrarmos com chave de ouro a nossa EBD de hoje. Geraldo. Glória a Deus. Alô? Alô? Oi? Alô? Quando a noite chegar, eu quero estar, Senhor, bem juntinho de Ti. Quando adormecer, eu quero sonhar contigo. Oh, não deixes a mim. Quando a trombeta tocar, eu quero estar orando. Quando o Senhor me chamar, eu irei te encontrar voando. Aleluia. Quando amanhecer, eu quero orar, Senhor, para te agradecer e pedir por um dia feliz.
enquanto eu estiver aqui. Seja assim meu viver. Quando a trombeta tocar, eu quero estar orando. Quando o Senhor me chamar, eu irei te encontrar voando. Louvado seja Deus. Os irmãos, continuemos orando, não é? Para que Deus continue abençoando a nossa cidade de Timon, o nosso estado do Maranhão, o nosso Brasil. Que a boa mão do Altíssimo esteja sobre o seu povo. A você que se encontra consciente de que faz parte do grupo de risco, não pode se expor, está cooperando aí com os decretos. Tenhamos a fé em ação de que logo mais estaremos juntos. Logo mais estaremos juntos. Assim, fica a nossa gratidão ao Eterno Deus por mais esta oportunidade de aprendermos a sua palavra. Vamos já encerrar, também agradecendo aí a equipe de apoio, som e imagem. E como já falamos, isto é uma gravação por conta de estarmos em lockdown nesse primeiro domingo de julho. Mas a vida segue o seu curso. A igreja está agarrada a todas as hipóteses de não ficar travada. A palavra de Deus não está presa, não está em lockdown, não está sob decreto, leis, estas coisas. Ela está livre, ela está solta, tem o seu fluxo normal. Vamos, dentro do ponto de vista social, nos adequarmos às necessidades, às leis do nosso país, mas a palavra de Deus está tendo o seu livre trânsito. Está aparecendo aí no canto da sua tela, aí o nosso QR Code, uma forma de você que gosta, que ama cooperar na obra do Senhor, na expansão da obra de Deus, como também está aqui do outro lado o número da conta, caso você queira fazer uma doação, seja o valor que você quiser. Tem esta hipótese também aqui desse lado, o número da nossa conta, e você fique à vontade para cooperar. Vamos encerrar então orando a Deus. Vamos convidar nosso amado irmão Josué Albino para fazer a oração de encerramento. E que Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor, encerrando essa escola bíblica dominical. Bendito Deus e eterno Pai, Deus Santo e Poderoso, nós te louvamos, meu Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, meu Deus, na tua casa, onde juntos, meu Senhor, nós continuamos fazendo a tua obra. Meu eterno Pai, que o ensinamento aplicado neste dia possa ficar guardado no coração de todos aqueles que estiverem assistindo a tua palavra. Que a tua palavra venha trazer fortalecimento para a fé, venha trazer crescimento espiritual, fortaleza, ânimo, esperança para o teu povo. Continua conosco, nos ajudando e nos abençoando grandemente, meu Senhor.
Tem misericórdia do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Tem misericórdia daqueles que estão enfermos, meu Senhor, padecendo no leito da enfermidade. Que a tua mão de poder, que a tua mão de misericórdia esteja estendida sobre a vida de todos eles. E assim, ó Pai, continua ajudando, abençoando toda a tua igreja. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Está encerrado. Deus abençoe a todos.